A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, foi o maior conflito armado da história da América do Sul. De um lado estava o Paraguai, governado por Solano Lopes. Do outro, a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. O conflito começou por causa de disputas políticas e territoriais na região do Rio da Prata, além de interesses econômicos e estratégicos. O Paraguai, buscando se fortalecer e ter mais acesso ao mar, acabou entrando em confronto direto com seus vizinhos. No início, o Paraguai teve algumas vitórias, mas com o tempo a força militar da Tríplice Aliança se mostrou superior. O Brasil teve papel fundamental, enviando milhares de soldados, incluindo muitos negros escravizados que lutavam em troca da promessa de liberdade. A guerra foi extremamente violenta e devastadora. O Paraguai foi o país mais atingido, perdendo grande parte de sua população, especialmente homens, e ficando economicamente destruído. O conflito terminou em 1870, com a morte de Solano Lopes. Como consequência, o Paraguai saiu derrotado e arrasado, enquanto o Brasil se consolidou como uma potência regional. Além disso, a guerra também influenciou mudanças sociais no Brasil, contribuindo para o enfraquecimento da escravidão e abrindo caminho para leis abolicionistas nos anos seguintes. A Guerra do Paraguai deixou marcas profundas na história da América do Sul, sendo lembrada até hoje como um dos conflitos mais sangrentos do continente. A capoeira entra na guerra. Relação entre a capoeira e a Guerra do Paraguai é pouco falada, mas tem um papel importante na história do Brasil. Durante o século XIX, a capoeira era praticada principalmente por negros, muitos deles escravizados ou libertos, e era vista com preconceito pelas autoridades. Ainda assim, esses homens desenvolveram habilidades de luta, agilidade e estratégia que chamaram a atenção durante a guerra. Quando o Brasil entrou no conflito, milhares de homens foram recrutados para o exército. Entre eles estavam muitos negros, incluindo capoeiristas, que enxergavam na guerra uma oportunidade de conquistar a liberdade ou melhorar suas condições de vida. Os capoeiristas acabaram sendo úteis no combate corpo a corpo, nas emboscadas e em situações que exigiam rapidez e resistência. Há relatos de que suas técnicas de luta e movimentação ajudaram em batalhas, principalmente em confrontos mais próximos. Além disso, alguns grupos urbanos conhecidos como maltas de capoeira foram desarticulados com o envio desses homens para a guerra, o que também interessava as autoridades da época. A participação de negros e capoeiristas na Guerra do Paraguai contribuiu para mudanças sociais importantes. O esforço desses soldados fortaleceu o movimento abolicionista, influenciando leis que, anos depois, ajudariam no fim da escravidão no Brasil. Mesmo com pouca valorização histórica, a presença da capoeira nesse período mostra como essa arte de luta foi mais do que uma expressão cultural. Foi também uma ferramenta de resistência, sobrevivência e luta por liberdade. Durante a guerra, o Brasil precisava de muitos soldados para enfrentar um conflito longo e difícil. Para isso, o governo passou a recrutar não apenas homens livres, mas também negros escravizados. Muitos senhores de escravos foram incentivados a enviar seus cativos para a guerra. Em troca, o Estado oferecia indenizações aos donos, enquanto aos escravizados era feita uma promessa poderosa: a liberdade. Para esses homens, lutar na guerra representava uma chance real de mudar de vida. Ao se alistarem como voluntários da pátria, muitos acreditavam que, ao final do conflito, deixariam de ser escravos e passariam a viver como homens livres. Na prática, alguns realmente conquistaram a alforria após o serviço militar. Porém, essa liberdade nem sempre era garantida de forma justa. Houve casos de promessas não cumpridas e de dificuldades para provar o direito à liberdade depois da guerra. Mesmo assim,
A participação desses homens teve grande impacto. Eles lutaram, sofreram e ajudaram a sustentar o esforço de guerra do Brasil. Essa mobilização também aumentou a pressão social contra a escravidão. Com o tempo, a própria guerra ajudou a fortalecer o movimento abolicionista, contribuindo para leis que viriam depois, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, e anos mais tarde, a abolição definitiva da escravidão em 1888. A história desses soldados mostra que, para muitos escravizados, a Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito entre países, mas uma luta pessoal pela liberdade. A Guerra do Paraguai não acabou com a escravidão no Brasil, mas acelerou um processo que já estava em andamento. O conflito expôs contradições profundas. Enquanto o país lutava por poder e território, milhares de homens negros, muitos ainda escravizados, eram enviados para a linha de frente com promessas de liberdade. Esse cenário fortaleceu o debate abolicionista. A participação desses soldados criou uma pressão moral e social. Como manter a escravidão em um país onde ex-escravizados haviam lutado e morrido pela pátria? Pouco tempo depois do fim da guerra, em 1871, surgiu a primeira grande lei nesse caminho, a Lei do Ventre Livre. Ela determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. Apesar disso, essas crianças ainda ficavam sob tutela dos senhores por anos, o que limitava o impacto imediato da lei. Mais adiante, em 1885, foi criada a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Porém, na prática, muitos já estavam debilitados após uma vida inteira de trabalho forçado, o que tornava essa liberdade tardia e, muitas vezes, simbólica. Por fim, em 1888, veio a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Diferente das anteriores, essa lei foi direta e não impôs condições. No entanto, não ofereceu apoio ou inclusão social para os libertos, que passaram a enfrentar novas dificuldades. A Guerra do Paraguai teve papel importante nesse processo, porque ajudou a mudar a percepção da sociedade. Soldados negros que lutaram no conflito passaram a ser vistos como parte da nação, e não apenas como propriedade. Assim, a guerra não foi o único fator, mas funcionou como um impulso decisivo para o fim da escravidão, abrindo caminho para as leis abolicionistas que transformaram a história do Brasil. Salve, galera da capoeira! Fiz esse vídeo com um tema histórico sobre a relação entre a capoeira e a Guerra do Paraguai, com o objetivo de facilitar e incentivar o estudo da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Desde já, fico muito grato.